Capítulo 5. A ponte aérea do renascimento. Nossa viagem até este momento. Todos nós voltamos. É essa certeza que dá sentido à vida. Gustav Mahler. Se não houvesse a reencarnação, o estágio entre as vidas não seria mais do que um rio sem margens ou um sono sem o despertar. A própria natureza do bardo exige que cada experiência desencarnada seja ladeada por existências terrenas. Daí a necessidade dessa ponte aérea, entre aspas, do renascimento que nos transporta à incorporação física e nos devolve, na morte, ao plano imaterial da consciência entre as vidas. A hipótese de que somos impelidos a voltar à Terra repetidamente em diferentes veículos corporais está muito bem fundamentada na tradição cultural, na doutrina religiosa e nas pesquisas científicas. Mas nem toda a eloquência e evidência do mundo tornarão a ideia mais atrativa para o indivíduo que preferir acreditar de modo diferente. A aceitação do renascimento anda de mãos dadas com a investigação das nossas verdadeiras naturezas espirituais. Mas existe muito pouco estímulo para tal escrutínio do ego na sociedade moderna. O componente espiritual da humanidade tem sido negado e até mesmo desdenhado por uma civilização ocidental alienada em virtude de seu conhecimento dogmático. O livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, tão revolucionário, durante a primeira metade do século passado, nada mais fez do que tocar levemente na vastidão da evolução humana. Darwin falou somente da evolução física, deixando intacto o tema maior e mais complexo do progresso espiritual, que leva a humanidade de vida a vida através das múltiplas mudanças da consciência. Num mundo dominado pelo materialismo, o instinto da raça, entre aspas, pois era assim que Henry David Thoreau descrevia a reencarnação, é geralmente sufocado ainda em tenra idade. Não obstante, em 1982, uma pesquisa da George Gallup indicou que 23% de todos os norte-americanos acreditavam na reencarnação. Como foi mencionado antes, 67% acreditam na vida após a morte. Enquanto, 3 anos antes, uma pesquisa do jornal londrino Sunday Telegraph relatou que essa crença era mantida por 28% da população britânica, um aumento de 10% em 10 anos. Podemos ler em Buttons, à venda nas Ilhas Britânicas, a frase espirituosa: "A reencarnação está voltando". Não que haja algo de radical na tendência. O renascimento sempre foi defendido pelos mais sábios expoentes espirituais e filosóficos, de Platão a Jesus Cristo, e, historicamente, tem figurado proeminentemente nos anais do pensamento e no comportamento humano. Comecemos com os nossos ancestrais pré-históricos. Há muito tempo atrás, as tribos dispersas no mundo aceitavam a reencarnação como uma lei da vida. A morte significava uma volta à Mãe Terra, de cujo útero o indivíduo renasceria. Os esqueletos do homem de Neandertal, datados aproximadamente do período entre 200.000 e 75.000 anos antes de Cristo, foram encontrados em posição fetal, como que na expectativa da próxima encarnação. A crença xamânica, que remonta ao período do Paleolítico Superior, entre 15.000 e 25.000 anos atrás, afirmava que os seres humanos e os animais renasciam dos seus próprios ossos, onde se acreditavam localizar-se a força vital essencial. Em algumas tribos indígenas da América do Norte, a qualquer membro da tribo que aspirasse a ser um xamã, era exigido recordar suas 10 mortes mais recentes. A memória tribal, os mitos e fábulas antigos, a crença religiosa e a sabedoria clássica, todas essas coisas dão testemunho da convicção de que repetidas encarnações são tão essenciais para a evolução espiritual quanto o é a sucessão dos anos para o desenvolvimento físico. O renascimento sempre foi visto como a mecânica, a estrutura da imortalidade, o meio pelo qual a perfeita iluminação espiritual pode eventualmente ser alcançada. No estágio entre as vidas, estamos em unidade com a nossa herança celestial. Quando voltamos para a Terra, para continuarmos a forjar nosso destino no embate das experiências físicas, a nossa familiaridade com a fonte é temporariamente esquecida.
O conhecimento reprimido do estágio entre as vidas transforma-se em fé e crença. Este, por sua vez, torna-se uma religião. Uma ânsia e empenho por voltar ao sublime que foi deixado para trás. O ensino sobre a reencarnação perpassa ansiosamente as mais veneráveis escrituras religiosas. Nos textos budistas, a transição de corpo para corpo é comparada à chama que passa de vela a vela, descrevendo-se a alma como dando forma ao corpo de acordo com suas necessidades, assim como os ourives trabalham o metal. São inúmeras as antigas escrituras com referência ao ciclo do renascimento que impulsionam os seres humanos, presos pelas correntes do karma, através dos estágios da existência. O karma, tema do próximo capítulo, é o nome dado ao fator de autodeterminação que regula as condições para a série de encarnações. Significando literalmente ação, o karma representa a complexa relação entre causa e efeito na vida após a vida, ao passo que as suas exigências, como veremos nos capítulos que tratam da análise dos casos, são sentidas agudamente nos estágios entre as vidas. São Paulo disse em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esta é a contabilidade impessoal do karma em funcionamento. Tudo o que um indivíduo pensa e faz, age sobre o universo para nele gerar uma reação correspondente. Por causa dos ensinamentos hindus e budistas, mais de 1 bilhão de asiáticos aceitam a crença de que devem passar por ciclos após ciclos de nascimento e morte. A esperança deles é que através do altruísmo, da compaixão e da busca da sabedoria, a terrível submissão à roda vital possa ser em breve substituída pela moksha, ou libertação. Mas também reconhecem que, na maioria dos casos, as falhas humanas contribuem para o contrário, e que as cargas kármicas e o desejo dos prazeres sensuais da vida terrestre obrigam a uma lenta e dolorosa jornada de purificação de corpo para o corpo. Gautama, ou Buda como nós conhecemos, que dizem ter vivido antes 550 vidas durante mais de 25 mil anos, enfatizava que o apego à existência terrena confinava os seres humanos ao círculo dos renascimentos. Muito antes de Buda ter nascido, os antigos gregos e egípcios já haviam desenvolvido uma sofisticada consciência do processo da reencarnação. Escrituras egípcias contam como o deus Osíris, que personificava o conhecimento esotérico, foi levado do Egito para a Índia na forma de um boi malhado. Textos gregos faziam referência numa fraseologia que prefigurava crenças hindus clássicas. Eles diziam, a penosa e cansativa roda. Entre mentes, os antigos habitantes da Europa setentrional acreditavam tanto na reencarnação que choravam de pena quando uma criança nascia e encaravam a morte com alegria. Disse que os druidas, com uma convicção ainda maior, admitiam que se alguém tomasse dinheiro emprestado e não pudesse devolvê-lo nesta vida, sua dívida poderia ser validada para a próxima encarnação. Na verdade, o velho mundo estava tão imbuído deste modo de pensar que a palavra educação significava originalmente extrair a partir do que já é conhecido. Desenvolvendo este tema na sua teoria da reminiscência, Platão declarou: o conhecimento que se adquire com facilidade é o que o ego permanente já tinha numa vida anterior, e por isso ele reflui tão facilmente. Cícero, o grande orador e filósofo romano, concordava com isso, dizendo que a velocidade com que as crianças aprendem inúmeros fatos é, entre aspas, uma forte prova de já saberem os homens um grande número de coisas antes do nascimento. A criança prodígio certamente proporciona seguras evidências que atestam que o talento não se desenvolve necessariamente na vida presente, mas que pode ter sua origem em existências anteriores. Embora o cristianismo ortodoxo, o judaísmo e o islamismo neguem a reencarnação, em cada uma destas grandes correntes do pensamento religioso já houve facções que fizeram muito alarde em favor desta crença.
Contrariamente à crença popular, o Renascimento era amplamente aceito por muitos cristãos primitivos, notadamente por Orígenes, que foi considerado pela Enciclopédia Britânica como o mais proeminente dos pais da Igreja, com a possível exceção de Santo Agostinho. Evidentemente, Santo Agostinho se preocupava com a ideia de múltiplas existências. Ele disse: "Dize-me, Senhor, dize-me se minha infância sucedeu uma outra idade minha que morreu antes dela." Talvez ele não soubesse, assim como muitos cristãos modernos não sabem, que Jesus Cristo testifica em favor da reencarnação, tanto na Bíblia, como mais explicitamente nas escrituras gnósticas. O evangelho gnóstico Pistis Sophia cita Jesus, que teria dito que, entre aspas, almas são derramadas de um para outro corpo dos diferentes corpos que existem no mundo. Somente a partir do século IV, quando o cristianismo evoluiu de bandos perseguidos de adoradores secretos para uma instituição pronta para a manipulação política, foi que começou a desenvolver-se a oposição à reencarnação na teologia cristã. A nova aliança entre Igreja e Estado, visando a cultivada dependência das massas, sentiu-se ameaçada por aqueles que acreditavam na reencarnação, porque tais cristãos tendiam a ter confiança em si próprios, a ser livres pensadores de quem não se podia garantir a sujeição. Não se deixando enganar com promessas de bem-aventurança eterna, nem se intimidar com ameaças de fogo do inferno, eles foram estigmatizados como hereges. A palavra herege significa, na sua raiz, aquele que é capaz de escolher, sendo, por isso, extremamente pernicioso. Apesar disso, não houve qualquer decreto oficial condenando a doutrina da reencarnação em todo o Império Romano até o ano de 553 depois de Cristo, quando o imperador Justiniano promulgou sanções eclesiásticas formais contra a, entre aspas, monstruosa restauração da reencarnação. Essa censura foi seguida pela perseguição a todos aqueles que se recusassem a abrir mão de suas convicções. A resistência, contudo, foi tão tenaz, especialmente por parte dos cristãos rebeldes chamados cátaros, que somente a partir do século XIII, a campanha de terror e morticínio da Igreja efetivamente derrotou o pensamento reencarnacionista no Ocidente. Mas não houve a extinção da lâmpada piloto, entre aspas. Grupos místicos secretos, tais como os alquimistas e os Rosa-Cruzes, asseguraram o contrabando da crença para os tempos modernos. O afrouxamento da camisa de força eclesiástica começou mais ativamente na Renascença, com uma exaltação espontânea da individualidade. Durante a era do iluminismo que se seguiu, muitas das grandes mentes da Europa adotaram a ideia de que ter muitas vidas conferia justiça, significado e propósito a uma existência que, de outro modo, seria injusta e sem sentido. Afinal de contas, observou Voltaire, não é mais surpreendente nascer duas vezes do que nascer uma. Tal raciocínio lógico, entretanto, não conseguiu empolgar as massas. A maioria das pessoas estava firmemente aprisionada por conceitos fundamentalistas que pregavam a difícil opção de escolher entre o paraíso e a condenação eterna. O tempo passou, mas pouca coisa mudou. A rígida mentalidade vitoriana e o entusiasmo pela maquinaria da Revolução Industrial não foram um grande estímulo para um ressurgimento do interesse pela reencarnação. E, no entanto, a negação implícita desta era, quanto à presença de consciências superiores, se constituiu num desafio ao materialismo surgido na forma do movimento teosófico e na expansão da ordem dos Rosa-Cruzes. Durante a segunda metade do século passado, os teosofistas nadaram bravamente contra a maré predominante, importando do exterior para o exame e a edificação dos ocidentais muito do que veio a ser conhecido como a sabedoria do Oriente. Sua causa era de interesse limitado e logo foi dominada pelo aparecimento de pensadores que negavam a existência de um mundo espiritual, como Karl Marx, Sigmund Freud e Bertrand Russell.
Simplesmente por citar e explicar os escritos místicos orientais, os teosofistas não podiam esperar que a ideia da reencarnação sobrevivesse num impetuoso clima intelectual do século XX. Contra um pano de fundo de crescente sofisticação tecnológica, a pressão se dava no sentido de confirmar ou de negar empiricamente a realidade do enigma chamado reencarnação. Na década de 1890, um francês com o nome de Coronel Albert de Rochas havia dado os primeiros passos hesitantes em direção a uma metodologia científica. Imitando o estilo de Mesmer, ou Franz Anton Mesmer, o médico austríaco que teve o nome diretamente relacionado com a hipnose ou mesmerismo, de Rochas conduziu a regressão de seus pacientes ao passado, além do nascimento, numa sucessão de vidas passadas. Havia sido levantado o véu de uma nova dimensão da experiência humana, trazendo à baila, de imediato, a pergunta que ainda é feita hoje. Refletiria o testemunho de vidas passadas, obtido no estado de transe, verdadeiramente uma existência anterior? Por não ter conseguido provar a veracidade histórica das vidas dos seus pacientes, embora eles tenham dado testemunhos plausíveis, mencionando lugares e famílias que se sabia terem existido, De Rochas foi deixado num canto, a meditar a respeito da escuridão contra a qual todos os observadores têm de lutar no início de toda nova ciência. Por vários anos, depois das investigações experimentais de Rochas, os psiquiatras e psicólogos afirmavam que os distúrbios mentais dos seus pacientes eram o motivo das lembranças ocasionais e espontâneas de outras vidas. Explicações antagônicas a essa, tais como a da percepção extrasensorial, a da possessão espiritual e a da criptomnésia, que era o transbordamento das lembranças esquecidas originadas na vida presente, ainda são dadas no sentido de rejeitar alegações de experiências de acesso a vidas passadas. A dificuldade é que, mesmo quando uma vida passada é historicamente verificada, ninguém pode provar que a pessoa, com todas as emoções e informações de que dispõe, foi algum dia o indivíduo que alega ter sido. Como os conceitos de céu e inferno, a reencarnação é uma proposição metafísica e não será restringida pela realidade, entre aspas, terrena, nem julgada por nossas limitações terrestres. A prova deve ceder lugar à percepção. As primeiras experiências de regressão hipnótica causaram um grande alvoroço nos círculos profissionais, mas coube ao hipnólogo amador Maurer Bernstein chamar a atenção do público, em 1954, para Bridey Murphy, uma personalidade gerada em Virginia Tighe, uma dona de casa do Colorado, sempre que ela era hipnotizada com a chama de uma vela. A história de sua vida como Bridey na Irlanda do século XIX, contada com detalhes e repleta de emoção, foi motivo de manchete em todo o mundo ocidental, provocando milhões de debates sobre a reencarnação e inúmeros bailes de máscara do tipo, entre aspas, veja como você era. No final da década de 20, o trabalho do grande vidente americano Edgar Cayce havia atraído uma pequena, porém dedicada audiência para a ideia da reencarnação. Cayce, um devoto presbiteriano, inicialmente rejeitou a ideia de reencarnação, claro. Mas no dia 10 de agosto de 1923, ele acordou de um transe alto e hipnótico, ouvindo os outros dizerem que ele tinha declarado que as pessoas renascem em corpos diferentes. Embora temesse, a princípio, que suas faculdades subconscientes houvessem sido comandadas pelo diabo, entre aspas, logo depois ele aceitou seu próprio testemunho de que os padrões kármicos são tecidos em histórias pessoais que se estendem por milhares de anos. Vindo a entender que a reencarnação não contradiz os ensinamentos de Jesus Cristo, Cayce chegou a fazer 2.500 leituras de vidas nos 21 anos seguintes.
Muitas vezes, ele rastreou enfermidades atuais devido a ações ou omissões de vidas passadas. Isto o levou a rejeitar o conceito convencional de hereditariedade. Quando alguém lhe perguntou: de que lado da minha família eu herdei mais características? Ele retrucou: você herdou mais de você mesmo, não de sua família. A família é apenas um rio através do qual o espírito flui. A voz de Edgar Cayce foi ouvida numa época em que o mundo estava começando a agitar-se com sinais de uma renovação espiritual. Após séculos de alienação mútua, a ciência e o misticismo se aproximaram mais, uma vez que a interdependência da mente e do corpo, da matéria e espírito foi mais prontamente reconhecida. As teorias de Albert Einstein sobre a relatividade mostraram que a física newtoniana clássica não havia conseguido penetrar na verdadeira natureza do tempo, espaço e movimento. A chamada nova física, que se seguiu, descobriu que as partículas atômicas estão constantemente morrendo e renascendo, que toda interação subatômica consiste na aniquilação das partículas originais e na criação de novas partículas. Em outras palavras, uma forma microscópica de renascimento está por debaixo de tudo o que há no mundo físico. O mesmo princípio parecia se aplicar à mais macroscópica das esferas, uma vez que os astrofísicos propuseram que o próprio universo está sempre morrendo para renascer. Essa visão abrangente da morte e do renascimento foi há muito tempo simbolizada por Shiva, o deus hindu da criação e da destruição, possuidor de 4 braços. E também está implícita no antigo Tao chinês, cujos ciclos rígidos de alternância significam a própria natureza do processo vital. Enquanto os físicos sondavam e testavam a pulsação cósmica, os expoentes da regressão hipnótica continuavam a explorar a enevoada fronteira do inconsciente humano. Os mais notáveis sucessores do pioneiro Coronel de Rochas foram o sueco John Bjorken e o Dr. Alexander Cannon, um inglês que obteve diplomas de 9 universidades europeias. Entre eles, recolheu-se uma vasta quantidade de material sobre vidas passadas. Embora o Dr. Cannon tivesse feito 1.382 voluntários regressarem a períodos de vários milhares de anos antes de Cristo, somente aceitava o testemunho deles depois de muito contestá-los. Em 1950, o Dr. Cannon escreveu no seu livro The Power Within: durante muitos anos, a teoria da reencarnação foi um pesadelo para mim. Eu me esforcei ao máximo para invalidá-la, chegando até mesmo a discutir com os meus pacientes em transe, afirmando que eles estavam dizendo tolices. Todavia, com o decorrer dos anos, um paciente após outro me contava a mesma história, a despeito das diferentes e variadas crenças. Agora, mais de 1000 casos foram investigados e eu tenho de admitir que a reencarnação existe. O Dr. Cannon, que afirmou depois que o trabalho do psicanalista Sigmund Freud havia passado ao largo da reencarnação, especializou-se em ligar as origens dos complexos e das fobias a incidentes traumáticos em vidas passadas. A argumentação do Dr. Witton fundamentou-se sobre o seu legado. O Dr. Cannon foi o pioneiro de uma profissão que, nas décadas de 70 e também de 80, foi responsável pela cura de centenas de milhares de pessoas. A terapia, através das vidas passadas, no que ela tem de melhor, exige dos seus praticantes um alto grau de paciência, intuição e virtuosismo técnico. É possível que se passe muitas horas a sondar a sucessão das existências anteriores de um paciente para que se possa localizar a causa do problema em outro tempo, em outro lugar, em outro corpo. Mas a cura de distúrbios, tanto físicos como psicológicos, é em geral rápida e impressionante, e dá-se tão logo tenham sido extirpadas as informações pertinentes da mente subconsciente. Ninguém pode dizer com certeza como ou por que o processo curativo funciona. Mas parece que o próprio ato de confrontar e aceitar a negatividade há muito aprisionada na psique provoca alguma alquimia, digamos assim, de libertação.
Os beneficiários da terapia através das vidas passadas variam de motoristas de caminhão a estrelas de cinema. Eles se surpreendem, identificando-se emocionalmente com suas personalidades achadas quando o estado de transe permite que entre nos seus corpos anteriores ou apenas deixa que observem seus egos transformados à distância. Praticamente todos os terapeutas que trabalham com regressão estão convencidos de que os seus pacientes efetivamente reexperimentam suas próprias existências anteriores. A doutora Edith Fiore, uma psicóloga clínica de São Francisco, na Califórnia, disse o seguinte: se a fobia de alguém é eliminada instantânea e permanentemente pela lembrança de um evento do passado, parece lógico que esse evento tenha acontecido. A doutora Ellen Wambach, uma outra psicóloga clínica formada na Califórnia, há vários anos decidiu provar ou contestar a teoria da reencarnação. Suas pesquisas baseavam-se em estudos estatísticos de centenas de pacientes hipnotizados, os quais, independentemente do seu sexo na vida presente, foram divididos rigorosamente de acordo com a realidade biológica, registrando-se 50,6% de vidas masculinas e 49,4% de vidas femininas, depois de terem eles regressado a períodos de tempo remontando até o ano 2000 a.C. Embora esses pacientes fossem principalmente americanos brancos de classe média, suas encarnações lembradas também refletiam corretamente a raça, a classe e a distribuição da população no mundo histórico. Além do mais, seus relatos de roupas, calçados e utensílios de alimentação usados através dos séculos estavam de acordo com o que os fatos históricos afirmavam. Os estudos da doutora Wambach fizeram-na saber, entre aspas, mais do que propriamente acreditar quanto a processo de reencarnação. Ela explicou: se você estiver sentado numa tenda à beira da estrada e 1000 pessoas passarem por você, dizendo-lhe que atravessaram uma ponte na Pensilvânia, você ficará convencido da existência dessa ponte na Pensilvânia. Ponto. Uma evidência incontestável do Renascimento é, como já dissemos, uma impossibilidade prática, porque não se pode provar que uma pessoa com lembranças de uma existência anterior, na realidade, tenha sido aquele indivíduo lembrado. Este dilema traz à lembrança as palavras do psicólogo americano William James, que disse: se você quiser colocar em dúvida uma lei que todos os corvos são negros, você não precisa mostrar que nenhum o é. Basta provar que pelo menos um deles é branco. Por mais de um quarto de século, 2 investigadores das lembranças de vidas passadas, o Dr. Ian Stevenson e o Dr. Banerjee, se utilizaram de todos os meios que estavam ao seu alcance para produzir esse único corvo branco. Até agora, o pássaro tornado branco à força tem se recusado a aparecer. Não intimidados, os doutores Stevenson e Banerjee concentraram seus esforços em testar e recolher os depoimentos espontâneos sobre vidas passadas de centenas de crianças pequenas que vivem em diferentes partes do mundo. Repetidamente, eles têm comparado as alegações dessas crianças com personalidades históricas e lugares da vida real. E deste modo, os livros contendo relatos de casos desses 2 dedicados investigadores mostram que, embora os corvos brancos não possam ser entregues para inspeção pública, não é fácil negar a sua existência. O Dr. Ian Stevenson, que tem mais de 2.000 casos de crianças arquivados em computador no Departamento de Parapsicologia da Universidade da Virgínia, disse que, atualmente, um homem racional pode, se ele quiser, acreditar na reencarnação com base em evidências e não simplesmente com base em doutrinas religiosas ou em tradições culturais. Ao mesmo tempo, ele também tem o cuidado de assinalar: nenhum caso isolado, nem todos os casos investigados conjuntamente oferecem algo como uma prova da reencarnação. Em vez disso,
proporcionam um grupo de evidências da reencarnação que parece estar crescendo em quantidade e em qualidade. Indicadores deste crescimento são as mais de 200 marcas de nascença que o Dr. Stevenson examinou em crianças que alegaram ter sido mortas por balas e armas brancas que perfuraram as partes correspondentes de suas anatomias numa vida anterior. Em 17 desses casos, ele conseguiu documentos médicos, tais como registros hospitalares ou laudos de autópsia, que estabeleceram que a pessoa morreu da maneira descrita na vida passada. O Dr. Banerjee, que fundou o Instituto Indiano de Parapsicologia em 1957 e que vivia nos Estados Unidos desde 1970, ficou convencido da realidade da reencarnação, observando o reconhecimento emocional espontâneo pelas crianças de parentes e amigos de vidas passadas. Nesse contexto, as crianças são testemunhas de credibilidade. O testemunho dessas crianças, geralmente com idade entre 2 e 5 anos, ainda não foi contaminado pelos preconceitos culturais ou sufocado pelas opressivas demandas da experiência mundana. Geralmente, algum ato violento pôs fim às vidas de que se lembram. Só se pode supor que essa violência tenha produzido uma reação emocional suficientemente forte para perfurar a amnésia natural que a separa das suas anteriores encarnações. Criancinhas que se lembram de vidas passadas murmuram frases tais como "quando eu era grande", e às vezes se queixam de não terem o mesmo sexo de antes. Chegam a sentir saudades da companhia partida de um parente ou amigo e desejar alimentos, roupas ou algum tipo de vida, até mesmo álcool ou drogas ou fumo, experimentados numa existência anterior. Mas pouca probabilidade há de que sejam ouvidas com simpatia, embora possam estar chorando em protesto pelo trauma que os lançou precipitadamente no estágio entre as vidas. O que quer que essas testemunhas inocentes digam é frequentemente ignorado ou desestimulado pelos pais do Ocidente, enquanto que no Oriente, devido à superstição de que aqueles que se lembram de uma existência anterior estão fadados a morrer jovens, não é incomum que os pais interrompam o relato de suas lembranças de vidas passadas, inclusive punindo-os com pequenos castigos. Frequentemente se faz a pergunta: se existe a reencarnação, por que todos nós não podemos nos lembrar das nossas vidas passadas? Gandhi, o grande filósofo indiano e apóstolo da não-violência, atribuía uma certa benevolência ao processo cósmico quando respondeu: é uma bondade da natureza o fato de não nos lembrarmos de nascimentos passados. A vida seria um fardo se carregássemos uma carga tão grande de lembranças. Entretanto, é possível romper essa amnésia, ou com a ajuda de hipnose, ou ativando uma lembrança remota, entre aspas, através do emprego de técnicas objetivas de meditação. Um dos argumentos mais populares contra a reencarnação afirma que todas as lembranças de vidas passadas, na verdade, são de origem genética, que a linha hereditária é responsável não apenas pela lembrança física e pontos fortes, pontos fracos e predisposições, mas também pelas lembranças além do nascimento, as quais estão supostamente codificadas nas moléculas do ADN. As evidências da regressão hipnótica prontamente rejeitam esta afirmação. Sob transe, brancos têm descrito existências como escravos negros. E muitos pacientes disseram estar encarnados durante as vidas dos seus pais. De qualquer maneira, simplesmente não existe ADN o bastante para codificar nem mesmo todas as lembranças de uma única vida, muito menos de várias vidas. Observação. Esta afirmação ele fez quando da publicação deste livro em 1986. Talvez a ciência tenha mudado esse aspecto. Continua o autor Joe Fisher. As evidências em processo de reavaliação sugerem que a ponte aérea, entre aspas, do renascimento é um requisito evolucionário que nos concede os meios de aprender com a experiência e, através do aprendizado,
de realizarmos o nosso vasto potencial. Uma vida só não basta. A principal especialista do mundo em tanatologia, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, escreveu que é praticamente impossível que cumpramos o nosso destino numa única vida. Terapeuta que trabalha com a regressão, o Dr. Morris Netherton argumenta: a natureza precisou de 10 milhões de anos para construir o Grand Canyon. Eu não consigo acreditar que são necessários somente 70 ou 80 anos para a construção da alma de um homem. Os estudos de caso do Dr. Whitton confirmam que nós constantemente trocamos o estágio entre as vidas pela existência encarnada com a intenção expressa de empregar maior esforço para o aprimoramento do nosso eu mais íntimo. Não há substituto para a experiência pessoal, e somente escolhendo diferentes corpos, de acordo com as nossas necessidades, é que podemos aprender a partir de uma multiplicidade de perspectivas. Na Terra, a imersão em vidas que passam por períodos de guerra, que sofrem doenças, crimes, que conhecem a riqueza, a maternidade, o confinamento, a fama, a culpa, que chegam inclusive a passar fome, que sofrem desilusão e muitas coisas mais, é que serve para estimular o crescimento do conhecimento, da sabedoria, da compaixão e de tudo mais que nos prepara para o elevado estado que está além da atração da encarnação terrena. Dizer que a perfeição exige um longo tempo seria uma declaração incompleta da verdade. A viagem seria intolerável sem a constante mudança de cenário e sustentação que vem com o ciclo de entrada e saída das encarnações. A vida na Terra não somente é difícil, como é míope. Raramente vemos além dos desejos e imperfeições das nossas estruturas físicas e do fluxo das circunstâncias nas quais nos lançamos. Todavia, na morte, recuperamos a visão mais ampla do estado desincorporado para descansarmos, avaliarmos e adquirirmos mais sabedoria para que possamos estar prontos para o próximo ciclo de renascimento. Então, tendo escolhido nossa visão com a vida vindoura, mergulhamos mais uma vez no cadinho da existência terrena, onde as ações determinam o destino.